Olá, nós estamos no laccursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre improbidade administrativa, aula número 1 do nosso curso de improbidade administrativa. Agora você vai tomar conhecimento, ou se você já conhece, vai revisar pontos extremamente importantes sobre a lei de improbidade. E detalhe, de acordo com o novo Código de Processo Civil. A gente já fez uma aula atualizada com o Código de Processo Civil, beleza? Bora, vamos seguir em frente então. Aula de improbidade administrativa, aula número 1, aspectos gerais sobre improbidade administrativa. A gente vai conversar sobre a previsão constitucional, previsão legal, abrangência, quem é que pode praticar ato de improbidade, quem é que é réu numa ação de improbidade, quem é que é autor numa ação de improbidade. Tudo do ponto de vista dos aspectos constitucionais, administrativos e processuais. Belezinha? Então vamos em frente, vamos conversar sobre improbidade administrativa, ponto muito bacana, legal, o cabeça gosta muito dessa matéria. Previsão constitucional. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 37, parágrafo 4º, o seguinte a respeito da improbidade. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha que bacana essa redação da Constituição. De novo, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que me chama a atenção aqui, que eu vou te dar a dica agora? Os atos de improbidade administrativa. A Constituição fala que existem ou devem existir atos de improbidade administrativa, mas não diz quais são eles. Ela apenas faz uma previsão do ato de improbidade administrativa. Ela fala em suspensão de direitos políticos e, portanto, eu não estou falando de perda de direitos políticos, muito menos de cassação. Eu falo de perda da função pública, né, que é uma punição severa. Indisponibilidade de bens, ou seja, os bens daquele que praticou o ato de improbidade administrativa podem ficar indisponíveis, bloqueados para que ele possa ressarcir o dano que ele causou, né? E o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei. Isso aqui se refere à lei ordinária. A gente não está tratando da lei complementar. Então, a regulamentação da Constituição da República no que diz respeito a atos de improbidade administrativa será feita por lei ordinária. Lei ordinária. Sem prejuízo da ação penal cabível. E aqui eu tenho uma outra coisa importante. Eu tenho a possibilidade de cumular punições. Olha só. Posso cumular punições. Bacana, né? Isso aqui é só previsão constitucional. Aí a gente tem toda uma lei regulamentando esse ponto. Porque a Constituição da República fez apenas a previsão de que deve existir uma punição, uma tutela para a moralidade. Moralidade, leia-se como probidade. Essa é a ideia real de toda essa situação, né? O caput do artigo 37 fala dos princípios constitucionais aplicados à administração pública. Dentre eles, fala da moralidade. Lá no LIMP, lembrou? Então, a moralidade, faça a leitura como probidade. Só que a Constituição não diz quais são os atos de improbidade, nem como eles funcionam, nem, enfim, quem pratica, quem é vítima e tal. Fala que isso tudo aparecerá na regulamentação feita por lei, que é uma lei ordinária. Trata-se de norma aplicável a toda a administração pública direta e indireta. Esse dispositivo constitucional, ele tem aplicação geral para toda a administração pública. A gente bem sabe que a administração pública pode ser direta ou indireta. E o mais interessante é que dentro da administração pública indireta, nós temos particulares, como empresas públicas, sociedades de economia mista, que também se sujeitam às regras da improbidade administrativa. Porque o dever de probidade é geral, né?
O texto da Constituição Federal não define o que é improbidade, ele apenas prevê que a improbidade existe e que o poder público deve responsabilizar aqueles que praticaram atos de improbidade administrativa, né? E a improbidade em si é o quê? Né? Probidade significa honestidade. Essa é a ideia básica de tudo isso. Quando a gente fala no direito constitucional, no LIMP, vamos trabalhar um pouquinho aqui com a tela branca para a gente poder fazer um gráficozinho, uma anotação legal aí no seu material. Quando a gente trabalha com o LIMP, a gente bem sabe que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência estão sempre presentes na esfera administrativa. Contudo, a moralidade, a gente sabe que a moralidade é uma moral jurídica, apesar de que muitos doutrinadores falam que é uma moral comum, né? Eu discordo, eu prefiro ficar com a ideia de moral jurídica. E moral jurídica me leva a um outro ponto. Me leva à ideia de probidade, que significa honestidade. Então, ao trabalhar a ideia da probidade, da honestidade, a Constituição estabelece que existe um dever constitucional de tutela ou de tutelar a moralidade administrativa. E esse dever é de aplicação geral a toda a administração pública. O dever de moralidade, de tutela à moralidade, não é um dever só do Ministério Público, não é um dever só do Judiciário, ou só do Legislativo, ou só do Executivo. É um dever geral. Todo mundo deve respeitar a moral administrativa. Afinal de contas, o Estado é a representação do interesse popular. O Estado existe porque o interesse popular quer dessa forma. Então eu não posso pensar de uma forma isolada que a probidade administrativa não tem nada a ver com legalidade, não tem nada a ver com impessoalidade, não tem nada a ver com publicidade ou eficiência. Quando você viola qualquer desses dispositivos aqui, de forma certa, tranquila, eu posso te dizer, você violou a moralidade administrativa. O ato de improbidade é o ato de desrespeitar a administração, pode te levar à conclusão, e é uma conclusão correta e muito boa, de que a violação de qualquer desses princípios vai gerar a improbidade. Cabeça, mas você está falando da moralidade, cabeça. Pois é, eu estou falando da moralidade, mas olha o raciocínio. A moralidade é uma moral jurídica que leva você ao dever de probidade e de honestidade. É uma tutela da moralidade administrativa e a aplicação de forma geral. Quando eu chego justamente nesse ponto aqui, ó, que eu entendo que é probidade, que probidade é honestidade, qualquer violação a princípio constitucional, eu vou entrar na esfera da improbidade. Tanto que a gente vai ver na próxima aula que a lei de improbidade tem um artigo específico, salvo engano é o artigo 10, que fala só que são atos de improbidade administrativa a violação de princípios constitucionais aplicados à administração pública. Então, se você praticar um ato de improbidade que viole a legalidade, que viole a impessoalidade, que viole a moralidade propriamente dita, e viole a publicidade ou a eficiência, você praticou ato de improbidade administrativa. Se você praticar algum ato que viole a supremacia do interesse público ou a indisponibilidade do interesse público, ou a segregação de funções na administração pública, ou a continuidade do serviço público, enfim, qualquer princípio aplicado à administração pública, você estará diante de um ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa trabalha, de forma geral, com 3 grandes blocos de atos, né? O ato que gera enriquecimento ilícito,
o ato que gera prejuízo ao erário e o ato de violação a princípios constitucionais aplicados à administração pública. Então, nesse momento, a gente percebe que a improbidade ela é de uma abrangência gigantesca, né? E olha só, a tutela da moralidade administrativa é uma aplicação geral para toda a administração. E eu vou mais longe. Essa tutela também se aplica ao particular, que não pode dar tombo na administração. O particular que age em detrimento do erário, o particular que enriquece ilicitamente à custa da administração, ou o particular que viola o LIMP, por exemplo, ele também é sujeito do ato de improbidade. E a gente vai estudar tudo isso na aula de hoje, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Olha só. Então, quando a gente fala de improbidade segundo a norma constitucional, a gente está falando de um conceito, de um dever extremamente amplo. Ele atinge muita gente, pessoas da administração pública direta, administração pública indireta, administração pública federal, administração pública estadual, distrital e também administração pública municipal. Não bastasse isso, a tutela da improbidade, o dever de probidade alcança os particulares, e os particulares também estão sujeitos a essa regra, tá? A Constituição Federal tutela a probidade administrativa na esfera penal, civil e administrativa. Isso é extremamente interessante a gente observar, porque a gente admite aqui, ó. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, o melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.